Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai fazer uma revisão para a prova da segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a segunda fase aí que está chegando, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai resolver três questões inteiras e também entender como que faz para justificar lá na hora da prova, tá? E só para você ter uma ideia, a prova tem 6 questões e aqui a gente vai fazer 3. Então, basicamente, aqui a gente vai fazer metade de uma prova, beleza? Então, para ajudar aí, aproveita para se inscrever no canal, para dar aquele joinha no vídeo e sempre, né, pessoal? Lembrando que a gente vai fazer uma revisão aqui para todos os níveis. Sempre dê uma pausa no vídeo, certo? Na hora que aparecer uma questão nova, para você pensar, tentar fazer a questão por conta própria primeiro, para só então assistir a resolução. Tá legal? Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente pegou 3 questões aqui de conteúdos bem comuns de cair na prova para todos os níveis. Questões que caem aí tanto no nível 1, no nível 2, quanto no nível 3, que são assuntos não tão difíceis, tá? Aqui eu decidi fazer uma revisão com conteúdos não tão difíceis, justamente para você ter essa consistência e na hora da prova, aquelas questões que não são as mais impossíveis, você consiga fazer, né? Para daí sim você conseguir ganhar uma menção honrosa, ganhar uma medalha, certo? Então, nesse vídeo aqui a gente vai resolver essas questões. Então, dado esse recado, vamos a elas. Numa aula de matemática, a professora inicia uma brincadeira escrevendo no quadro negro um número. Para continuar a brincadeira, os alunos devem escrever outro número seguindo as regras abaixo. Primeiro, se o número escrito só tiver um algarismo, ele deve ser multiplicado por 2. E segunda regra, se o número escrito tiver mais de um algarismo, os alunos podem escolher entre apagar o algarismo das unidades ou multiplicar esse número por 2. E ali do lado, a questão te dá uma tabelinha mostrando as regras quando o número tem um algarismo ou mais de um algarismo, certo? Depois que os alunos escrevem um novo número, a brincadeira continua com este número, sempre com as mesmas regras. Veja a seguir 2 exemplos desta brincadeira. Um começando com 203 e outro com 4.197. E aí você tem os exemplos. Item A. Comece a brincadeira com o número 45 e mostre uma maneira de prosseguir até chegar ao número 1. Maravilha, pessoal. Vamos começar então com a letra A aqui, que é bem tranquila, né? É só a gente seguir as regras lá da própria brincadeira. Lembrando, se o algarismo, né, se o número tem mais de um algarismo, né, lembrando que algarismo é o dígito do número, né? Se o número tem mais de um algarismo, a gente pode ou apagar o algarismo das unidades ou então, né, dobrar o número, multiplicar por 2. E se ele tiver um algarismo, né, a gente só pode multiplicar por 2. E aqui eu vou pegar o próprio exemplo da questão para explicar. Começou com 203 e aqui, como o número tem mais de um algarismo, né, tem 3, a gente pode fazer duas coisas, dobrar o número ou então tirar o algarismo das unidades. Primeiramente aqui o que foi feito foi dobrado, então eu vou colocar aqui D para dizer que dobrou, certo? Daí ficou 406. Aqui a gente também podia dobrar se a gente quisesse, né, de acordo com o enunciado. Ou então apagar aqui o algarismo das unidades. Então, aqui o que foi feito? De 406 virou 40, o que aconteceu foi apagado o algarismo das unidades. E aqui também, né? Era 40, a gente podia ou dobrar ou apagar o número, né? Então, a gente apagou aqui e ficou só o 4. Esse é o exemplo. A letra A é bem tranquila, pessoal. Só o que a gente precisa fazer é começar com o número 45 e fazer essas mesmas regras até chegar no número 1. Tá legal? E assim, pessoal, tem mais de um jeito de fazer, tá? Tem mais de um jeito de você chegar na resposta aqui no número 1. Veja que o item A só pediu para você mostrar um jeito, mas a gente vai mostrar 2 aqui só para ficar um vídeo mais completinho. Primeiramente, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Eu posso dobrar esse número, e eu já vou explicar o porquê. Então, dobrei ele, vou até colocar o Dzinho aqui que eu dobrei, e depois eu posso dobrar ele de novo. Olha só, de 90 vira 180, então eu vou dobrar ele. Em seguida, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente apagar o algarismo das unidades, 180 vira 18, e percebe que o primeiro algarismo aqui é 1? É só eu ir apagando todo mundo até sobrar o 1, né? E é isso que eu vou fazer. Então, 18 aqui, eu vou apagar o algarismo das unidades, sobra o 1. Veja, pessoal, o item A era só você fazer isso, não tinha muito segredo não. Mas para mostrar outro jeito, para mostrar que não era só um jeito de fazer, aqui um outro exemplo, tá, que a gente pode fazer também, era apagar o algarismo das unidades, fica o 4. Depois a gente dobra o número, porque afinal, aqui o número tem um algarismo só. Então a gente só pode dobrar, a gente não pode apagar o algarismo das unidades, senão some o número, né?
4 vira 8. Aqui eu posso dobrar de novo, né? Então, 8 eu vou dobrar, vira 16. E olha só, agora o primeiro algarismo é 1. Se eu apagar o algarismo das unidades, então eu vou aqui em apagar, né? Fica só o 1. Veja, a questão só pediu um jeito, mas eu vou mostrar aqui, né? Eu mostrei para vocês que tem 2 jeitos de fazer essa brincadeira, beleza? Então, item A respondido. Item B. Comece agora a brincadeira com o número 345 e mostre uma maneira de prosseguir até chegar ao número 1. Beleza, pessoal. Aqui essa primeira questão é só para a gente aquecer um pouquinho, é a mais tranquila do vídeo, tá? Mas é só para vocês entenderem como o OBMAP gosta de fazer alguns joguinhos aqui, algumas sequências que você precisa entender o padrão até chegar numa determinada condição. No caso aqui, ao número 1. Agora é a mesma coisa do item A, só que a partir do número 345. Veja só. Uma forma aqui da gente pensar para chegar logo no número 1 é fazer algum desses dois caminhos. Como assim? A gente ir dobrando o número até que o algarismo aqui, o primeiro algarismo, seja 1, e daí a gente vai apagando todo mundo. Ou então, né, a gente simplesmente corta até ficar um algarismo só e dobra ele até ele ficar com 2 algarismos, porque daí ele vai começar com o número 1 e a gente corta as unidades, né? A gente apaga o algarismo das unidades e fica o 1. Aqui no vídeo, nessa letra B, eu vou fazer só de um jeito, mas você em casa aproveita e faça do outro também, só para ver como que fica. Vamos ver. Eu vou selecionar o jeito aqui de baixo. Eu vou apagar, então, o algarismo das unidades. Eu vou apagar aqui. Então, eu vou apagar o 5, vai ficar o 34. E eu vou apagar de novo. Ó, pessoal, eu vou apagar aqui de novo. O 34 vira 3. Em seguida, eu posso só dobrar, né? A única coisa que eu posso fazer agora é dobrar o número. Fica 6. E eu vou dobrar ele de novo, né? Porque afinal só tem um algarismo. Eu vou dobrar ele, ele fica 12, e aí eu apago o algarismo das unidades e fica 1, tá legal? Então aqui, ó, a gente já tem a resposta do item B. Bem tranquilinho, certo? Mas lembre-se, não é o único jeito de fazer. Existem muitas formas, né? Mais de 2 para cada caso aqui, se você quiser fazer, porque você sempre pode ir dobrando o número o tanto que você quiser, tá? Mas como o objetivo aqui é chegar no 1, né? A gente já fez o procedimento necessário e o item B está respondido. Item C. Explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de 0. Beleza, pessoal. O item C aqui é só para a gente já ter uma ideia de como a OBMAP faz algumas perguntas, tá? Geralmente o item A, o item B é mais para a gente ir exercitando e entendendo a ideia de como fazer. E o item C é uma forma de você, digamos assim, generalizar ou explicar alguma coisa. Veja, o item C, ele não pede para a gente fazer isso aqui com nenhum número específico. Ele não pede uma conta, ele não pede um valor, ele pede uma explicação. Isso é algo bem comum na prova. E aqui está falando com qualquer número natural diferente de 0. Então pode ser qualquer número, 1, 2, 3, 40, 700 milhões, qualquer número diferente de 0. A gente tem que explicar um jeito de fazer esse número aqui, né, com essas regrinhas, virar o número 1. Bom, pessoal, aqui eu vou colocar um exemplo, tá? Um número bem grandão. Pronto, peguei um número aleatório aqui só para a gente tentar imaginar como que qualquer número como esse daqui, esse número grandão aqui também é um número natural, como que a gente pode fazer aqui a questão de apagar as unidades ou dobrar o número até que a gente fique com o número 1. Bom, pessoal, lembra que os caminhos que a gente fez na própria letra A? A primeira ideia aqui que a gente colocou foi dobrar o número até que o primeiro número aqui, o primeiro algarismo, né, fosse 1. E daí a gente simplesmente ia apagando um por um até só sobrar o 1. Ou então, a gente apagava todos, certo? A gente apagava todos aqui até ficar o algarismo das unidades, né? Que é o caso aqui que a gente fez na letra B. E depois a gente ia dobrando até que o primeiro algarismo aqui fosse o número 1. E daí a gente apagava o algarismo das unidades e só sobrava o 1. Então, pessoal, qual que é a ideia geral aqui que a gente tem que pensar para resolver um problema desses? Bom, repare que o que a gente precisa garantir é que o primeiro dígito do número seja o número 1, certo? Porque a partir do momento em que o primeiro dígito do número é o número 1, né, o primeiro algarismo, né, o que acontece? É só a gente ir apagando o algarismo das unidades até sobrar 1. E a gente tem duas formas aqui bem tranquilas de pensar, de fazer isso. Olha aqui no meu exemplo, eu vou fazer vários processos ao mesmo tempo, mas ó, eu vou apagar o algarismo das unidades, daí eu apago o outro, eu vou apagando todo mundo. Uma hora, esse númerozão enorme aqui, como eu vou apagando uma unidade por vez, vai ficar o número 2 só, por exemplo. E daí a gente faz o quê? A gente dobra, ele fica 4. A gente dobra, ele fica 8. Opa, aqui ele dobra, ele fica 8. E a gente dobra de novo, né? A gente dobra,
vira 16. A partir do momento em que o algarismo, que o primeiro algarismo é 1, a gente apaga todo mundo, certo? E fica só 1. A gente apaga o algarismo das unidades, né, sempre, até ficar só o 1. Nesse próprio caso aqui, uma estratégia era ir dobrando o número, e não, né, como ele tem mais de um algarismo, a gente sempre pode dobrar, e dobrando, 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 até que uma hora chegasse com o algarismo 1. Como assim? O primeiro algarismo aqui desse número, dobrado várias vezes, seria o algarismo 1. E daí a gente simplesmente apagava todos os algarismos das unidades, um por vez, até sobrar 1. Então tem esses dois jeitos de você fazer isso com qualquer número natural. Então como que a gente responde uma questão dessa? Aqui foi um rascunho, né? Como que a gente responde? Eu vou dar um exemplo. Olha aqui, pessoal, um exemplo de resposta, um exemplo de justificativa, de explicação. Veja aqui que a gente tinha duas estratégias, né, que a gente até colocou na letra A, para fazer com que o número terminasse em 1, né? No final do processo aqui, a gente tivesse o número 1. Veja, eu até expliquei o caso mais complicado de explicar aqui, que era apagar todos os algarismos das unidades até o número ficar com um algarismo. Se esse algarismo não for 1, né, porque se ele for 1 já acaba a brincadeira, se esse algarismo não for 1, basta ficar dobrando ele até que o algarismo inicial do número seja 1. Daí a gente apaga os algarismos das unidades e resta o 1. Né? Foi o caso aqui, por exemplo, do 45, né? A gente tirou o algarismo das unidades e ele não era 1. Daí a gente foi dobrando, dobrando, até que o algarismo inicial fosse 1. E daí a gente apagou o algarismo das unidades e terminou 1. Mas dava, por exemplo, para você responder algo do tipo: basta dobrar o número até que o número inicial, o algarismo inicial, perdão, seja 1. E em seguida, basta apagar todos os algarismos das unidades e aí sobra 1. Era até mais fácil e mais rápido de explicar, tá? Mas aqui é só um exemplo, beleza? Então, temos aí uma questão inteira da OBMAP resolvida, da nossa revisão, beleza? Então, vamos para a próxima aí, que vai abordar algo bem interessante, que é sobre paridade. Números pares, números ímpares, que é algo muito importante para sua prova, vai funcionar em diversos contextos, vai te ajudar em diversos contextos. Vamos lá. Um matemático testa uma nova mágica com Helena. Ele diz a ela: pense em dois números de 1 a 9, um par e um ímpar. Calcule a soma dos números em que você pensou, calcule agora a diferença entre o maior e o menor dos números em que você pensou, multiplique a soma pela diferença e diga qual foi o resultado dessa multiplicação, que eu descobrirei quais são os números em que você pensou. Item A. Se Helena pensar nos números 4 e 9, que número ela vai dizer ao matemático? Olha aí, pessoal, o item A é bem tranquilo, né? Basta a gente seguir a ideia do próprio enunciado. O item A das provas da OBMAP tem muito isso. Se você entender o enunciado, né, o que a questão está falando antes do item A, você consegue fazer o item A. Geralmente é só seguir a ideia que o enunciado geral está propondo, beleza? Então, a Helena pensou nos seguintes números: 4 e 9, certo? Qual que é o procedimento que a gente tem que ter aqui? Bom, a gente tem que calcular a soma dos números, que no caso aqui vai ser 4 mais 9, também conhecido como 13, e depois calcular a diferença, tá? A diferença dos números aqui entre o maior dos números pensados e o menor. Então, 9 menos 4, e essa diferença aqui, pessoal, é 5, né? Então, tá aí, números 4 e 9, a soma é 13, a diferença é 5, só que o que a Helena tem que fazer também depois? Ela tem que multiplicar a soma pela diferença, então ela tem que multiplicar a soma, que é 13, pela diferença, que é 5. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 65, né? Vai dar 65. Então tá aí, pessoal. O item A era só isso. Veja, a gente seguiu as ideias do enunciado, a gente prestou atenção no enunciado e aqui chegamos na resposta. Como o item A ele pergunta qual o número que a Helena vai responder, se a gente mostrar os cálculos, então se você escrever isso aqui na prova do OBMAP, na resposta, né, e colocar aqui um pequeno destaque na resposta, né, que é o caso do 65, já é o suficiente para você garantir os seus pontinhos, beleza? Então, item A era só isso daí. Item B. Se Helena disser 21, em quais números ela pensou? Beleza, pessoal. O item B aqui a gente vai ter que pensar da maneira inversa, né? Aqui a gente fez o procedimento normal. Aqui a gente vai ter que ser o matemático da questão e tentar adivinhar quais números que Helena pensou, sabendo que ela disse 21. Mas pensa o seguinte, como que a gente obteve o 65 lá no item A? Ou no caso, como que Helena obteve o 21 agora? Ela teve que multiplicar duas coisas, né? Ela teve que multiplicar a soma dos números que ela pensou pela diferença dos números que ela pensou. E isso, nesse caso aqui, então, a soma, eu vou colocar um Szão, multiplicado pela diferença, deu aí 21. Agora vamos pensar um pouquinho, pessoal.
Como que a gente pode multiplicar dois números e esse resultado dar 21? Né? A soma com certeza não foi 5 aqui, né? Porque 5 vezes alguma coisa nunca vai dar 21, né? Então, a gente tem que pensar aqui em quais são os valores possíveis, né, para essa multiplicação da 21. O 21, pessoal, se você for fazer lá a fatoração desse número em números primos, né, o 21, ele é 3 vezes 7. Ok? Então, isso aqui já dá uma pista para a gente de quais números foram multiplicados aqui para dar o 21. Ah, mas você pode pensar que, poxa, eu também podia ter, por exemplo, multiplicação 1 vezes 21, que dava o próprio 21. Ou então, né, como a gente viu aqui, o 3 vezes 7. Como que eu vou saber qual das duas multiplicações aconteceu aqui? Bom, pessoal, lembra, a Helena tinha que selecionar dois números, né, de 1 a 9. Então, vamos supor que ela selecionasse os números mais altos que podia. 8 e 9. A soma ia ser no máximo 17, então não tem como ter esse 21 aqui, entendeu? Não tem como. Logo, foi 3 vezes 7 que ela fez a conta, tá? 3 vezes 7, um desses números é a soma e outro é a diferença. Bom, faz sentido que a soma seja o maior deles, né? Dois números que somados dão 7 e cuja diferença é 3. 1 e 4, 1 mais 4 dá 5, então não é. 2 e 5, 2 mais 5 dá 7. Opa, achamos. Então, os números que ela pensou aqui, ó, com certeza, né? Vou até colocar aqui que a soma é igual a 7 e a diferença é igual a 3. Esses números foram 2 e 5. 2 e 5 satisfaz ambas as condições. A soma é 7, a diferença é 3, e quando você faz 3 vezes 7, né, dá 21, que é o número que a Helena falou. Então, os números que ela pensou, com certeza, né, foram 2 e 5. E aqui está resolvido o item B aqui, tá? Mais uma vez, como a questão pediu os números, né, não pediu uma explicação específica, se você mostrar os cálculos e der uma ênfase aqui pequenininha na resposta, já é o suficiente para você garantir os seus pontinhos de novo, beleza? Item C. Explique por que Helena sempre irá dizer o número ímpar. Ok, pessoal, o item C é um pouco mais interessante aqui, porque a questão não está perguntando nada, ela está afirmando para você, ó, Helena sempre, sempre, sempre vai dizer um número ímpar. E a gente tem que explicar por quê, como que a gente consegue garantir, como que a gente consegue mostrar que isso realmente é verdade, que Helena sempre vai falar um número ímpar. Bom, o item A deu um número ímpar. O item B aqui, a questão falou que era 21. Ah, então, como a gente viu no item A e no item B que é ímpar, com certeza é ímpar. Não, pessoal, a gente tem que dar um jeito de confirmar isso. E onde que está a ideia aqui dessa questão, pessoal? Lembre-se do enunciado. Qual que era a regra? Era pensar em dois números, né? De 1 a 9. Só que um deles tinha que ser par e outro tinha que ser ímpar. Lembra? Era a primeira regrinha que tinha do jogo. Um número é par e outro é ímpar. E agora eu pergunto para você. Pegue aí dois números quaisquer, um par e um ímpar. Vamos supor que você vai fazer essa brincadeira, né? E some esses números. A soma vai dar par ou vai dar ímpar? Vai dar ímpar, né? Vou pegar um exemplo aqui, completamente aleatório. Um número par e um número ímpar. Bom, eu vou pegar o número par 6 e o número ímpar, vamos supor, 5 aqui. A soma, pessoal, de um número par com um número ímpar vai dar 11 aqui, né? Que é um número ímpar. Então, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que a soma é ímpar. Toda vez, sempre que você somar um número par com um número ímpar, vai dar um resultado que é ímpar, né? Sempre que você somar dois números que são pares, o resultado vai ser par. Sempre que você somar dois números que são ímpares, o resultado vai ser ímpar. É importante ter essa noção. Mas no caso aqui, somar um par com ímpar sempre vai dar ímpar. E a diferença dos números é a mesma coisa, né? No caso aqui, 6 menos 5, né? A diferença do maior pelo menor vai dar 1 que é ímpar também. A diferença entre o número par e o número ímpar sempre vai dar ímpar também. Pode pegar os números que você quiser. Ah, 12 e 7. Ah, a diferença dá 5 e é ímpar. Então, a soma de par com ímpar dá ímpar e a diferença de par com ímpar dá ímpar. Isso sempre vai acontecer. Se fosse dois números pares, a soma sempre é par e a diferença sempre é par. Se fossem dois números ímpares, a soma é par e a diferença é par também, né? Lembre-se. Vamos supor que fosse 7 menos 5. São dois números ímpares, mas a diferença é 2, que é par, tá legal? Então, sempre tem essa noção que pode ser muito útil. A UBMAP adora essa questão de números pares e números ímpares, ok? Mas o que eu quero dizer aqui é que a diferença desses números que a Helena pensou, com certeza é ímpar também.
Beleza, então com certeza a Helena vai ter uma soma que é ímpar e uma diferença que é ímpar. E qual que é a última etapa da brincadeira? Ela vai multiplicar a soma pela diferença. E agora vem outra questão. Se eu multiplicar dois números ímpares, o resultado vai ser par ou ímpar? Pensa aí, pega dois números ímpares e multiplique eles. O resultado vai dar par ou ímpar? Vai dar ímpar, né? Então sempre tem que ter essa ideia na cabeça. Se você multiplicar um número ímpar por um número ímpar, o resultado é ímpar também, certo? Se você multiplicar um par por um par, o resultado é par. E se você multiplicar um par por um ímpar, o resultado é par, tá legal? São coisas que sempre vão acontecer, tá legal? Independente dos números, né? Se você tiver dois ímpares, a multiplicação é ímpar. Se você tiver dois pares, a multiplicação é par. Se você tiver um par e um ímpar, a multiplicação é par, beleza? Então, continuando aqui só no nosso exemplo, né? Quando a Helena for multiplicar a soma pela diferença, no nosso caso aqui vai dar 11, a multiplicação é ímpar também. Então, veja que isso sempre vai acontecer e a gente sempre vai garantir que o resultado da multiplicação, que é o número que a Helena fala, é ímpar. Mas tudo isso por quê? Tudo isso porque uma das regras, né, que a gente viu lá na brincadeira era a seguinte, que a Helena, ela tinha que pegar um número par e um número ímpar. Como consequência disso, o resultado que ela ia falar, a multiplicação, era ímpar. Tá, e como que a gente justifica essa questão? Eu vou dar o exemplo. Aqui está o exemplo, pessoal, olha só. Helena sempre pensa em um número par e em outro ímpar. Isso é algo que o próprio enunciado informou pra gente, né? Uma regra. A soma desses números, né, de um par com ímpar sempre vai ser ímpar, como a gente viu, e a diferença desses números sempre vai ser ímpar, como a gente viu também. Como ela vai multiplicar a soma pela diferença, né, ela vai multiplicar dois números ímpares, o resultado dessa multiplicação desse produto também, consequentemente, vai ser ímpar. E como esse é o número que ela vai dizer, Helena sempre vai dizer um número ímpar. Veja, pessoal, que o detalhe aqui para você garantir que você acertou a questão e vai ganhar os pontos, né, necessários é você perceber que a soma sempre vai ser ímpar e que a diferença sempre vai ser ímpar. Não basta apenas você falar, eu vou testar vários números aqui, pô, realmente deu ímpar, deu ímpar. Eu vou testar outros números aqui que a Helena pensou e realmente deu ímpar de novo, tá? Você tem que explicar o porquê. Bom, como a soma sempre vai ser ímpar e a diferença sempre vai ser ímpar, já que a Helena com certeza vai escolher um par e um ímpar para pensar, né? O resultado aqui no final das contas vai ser um número ímpar, beleza? Então, essa parte em verde é a justificativa do item C. É o que você precisava colocar lá na resposta. Veja que nem tinha conta para você fazer em específico, né? Aqui em vermelhinho a gente fez só para ilustrar, mas o que você precisava colocar na prova era algo mais ou menos assim, beleza? Item D. Explique por que, se Helena disser 15, o matemático ficará em dúvida sobre quais seriam os números em que ela pensou. Maravilha, pessoal. O item D aqui, a questão está falando que a Helena falou o número 15 e o matemático ele ficou em dúvida em quais números que ela tinha pensado. A questão começa com explique. A questão não está perguntando nada para você, ela está mandando você explicar. Então a gente tem que explicar por que a gente não consegue saber exatamente quais números que a Helena pensou se ela falar o 15. Bom, vamos tentar descobrir, né? Ela falou 15 pra gente, vamos tentar descobrir quais números que ela pensou com base naquelas regras. Então vamos lá. Qual que é a última etapa do que ela faz? Ela multiplica a soma pela diferença, né? Então a soma dos números que ela pensou pela diferença dos números que ela pensou, esse resultado aqui tem que dar 15. Mas vamos pensar um pouco aqui. Quais números aqui? Esquece questão de soma e diferença. Quais números que multiplicados dão 15? Bom, 15 é 3 vezes 5, concorda? Só que o 15, pessoal, então vou até colocar aqui que o 15 ele é 3 vezes 5. Só que o 15 a gente também pode fazer como 1 vezes 15, que o resultado aqui também dá 15. Então a gente não sabe ainda, né, se foi um desses dois casos aqui. Ah, mas será que tem algum número, né, um par de números aí, um ímpar e um par, que a Helena pensa que pode dar esses valores aqui para depois na multiplicação dar 15? Tem. Ó, vamos pensar nesse primeiro caso aqui, 13 e 5. Obviamente, o 5 tem que ser o número maior aqui, que é a soma dos números, né? Os números somados dão 5 e a diferença entre eles dá 3. Vamos pensar um pouquinho. Números que a diferença é 3 e que a soma é 5. 1 e 4, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1 e 4. Então, a Helena, ela pode ter pensado em 1 e 4, né? Porque daí a diferença dá 3, a soma dá 5, a multiplicação dá 15, que é o número que ela falou. Só que aqui ela também pode ter acontecido esse caso aqui, ó, de dar 15. Obviamente, o número maior aqui vai ser a soma, então números que somados dão 15 e que a diferença deles é 1.
Bom, dois números consecutivos, então, para a diferença dá 1. 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, a soma dá 11, 6 e 7, a soma dá 13. Opa, 7 e 8, né? 7 e 8, a soma dá 15, né? E a diferença entre eles, né? Entre o maior e o menor, é 1. Então, se a Helena pensar nos números 1 e 4, ela vai falar 15. Se a Helena pensar nos números 7 e 8, ela também vai falar 15. Então, por isso, pessoal, que o nosso matemático ele fica confuso e ele não vai conseguir ter certeza de adivinhar quais números que a Helena pensou, porque pode acontecer qualquer um dos dois casos, que nos dois casos a Helena vai falar 15. Então é por isso que o matemático ele fica em dúvida. Pode ser que a Helena tenha pensado em 1 e 4, ou pode ser que ela tenha pensado em 7 e 8. Em ambos os casos, ela vai falar 15. E como que a gente faz para justificar isso? Vou dar aqui um exemplo. Olha aqui, pessoal, um exemplo de explicação. Como a gente viu aqui, pessoal, só o que a gente precisa fazer é realmente escrever, explicar mesmo qual foi o nosso raciocínio, o que a gente pensou para chegar na conclusão. Olha só o que eu fiz aqui. Helena obteve 15 a partir do produto da soma pela diferença, certo? Que era a última etapa lá do que ela fazia. E com isso a gente viu que tem dois casos possíveis. Ela pode ter feito 3 vezes 5, que dá 15, ou então 1 vezes 15, que também dá 15, né? No caso aqui, a soma é 5 e a diferença é 3, ou então a soma é 15 e a diferença é 1. Em cada caso, podem ter sido os números diferentes, né? Nesse primeiro caso aqui, que a soma é 5 e a diferença é 3, a Helena pode ter pensado nos números 1 e 4. E aqui no caso em que a soma é 15 e a diferença é 1, a Helena pode ter pensado nos números 7 e 8. Então, qualquer um desses pares de números aqui, a Helena pode ter pensado de modo que ela falasse 15 ao fim das contas. E isso vai deixar o matemático confuso. Ele não vai ter certeza de quais foram os números que ela pensou. Pode ter sido esse primeiro caso ou o segundo caso. E como o matemático não tem certeza disso, né, ele não consegue chegar a uma conclusão. E isso explica aqui o item D. Veja, pessoal, como nesse caso aqui a gente precisou pensar bastante na questão de números pares e números ímpares e também pensou bastante aqui a respeito da multiplicação, né? Que números que multiplicados dão determinado valor, tá? Esse tipo de raciocínio pode ajudar você em várias questões, em várias situações da prova, tá legal? Então vamos agora para mais uma. A figura representa o traçado de uma pista de corrida. Os pontos A, B, C e D são usados para partidas e chegadas de todas as corridas. As distâncias entre postos vizinhos em quilômetros estão indicadas na figura e as corridas são realizadas no sentido indicado pela flecha. Por exemplo, uma corrida de 17 quilômetros pode ser realizada com partida em D e chegada em A. Item A. Quais são os postos de partida e chegada de uma corrida de 14 quilômetros? Maravilha, pessoal! Nessa questão aqui que a gente vai resolver, vai ser importantíssimo a gente pensar em padrões e também divisibilidade, resto da divisão. A gente vai ver isso no decorrer dos itens, mas é bem importante, algo que a UBMAP gosta muito de cobrar. Resto de divisão e identificação de padrões. A gente já vai ver isso. Eu desenhei aqui um esboço dessa pista de corrida, né? Ela tem 4 postos, né? A corrida pode começar ou terminar em qualquer um desses postos. E aqui a gente tem a distância entre esses postos, né? Então, a distância entre A e B é 1, entre B e C é 2, entre C e D é 6 e D e A é 4. Né? Lembrando que tem que seguir o sentido aqui da flecha. Então, a gente não pode, por exemplo, fazer a corrida do A e ir ao ponto D, né? A gente tem que fazer nesse sentido aqui sempre, né? No sentido anti-horário, ok? E a questão está perguntando ali quais são os postos que a gente tem que começar e terminar a corrida para a corrida ter exatamente 14 quilômetros, pessoal. Bom, vamos pensar o seguinte primeiro. Acho que é uma ideia interessante que todo mundo pode ter quantos quilômetros tem essa pista inteira aqui? Vamos somar. 1 com 2 dá 3, 3 com 6 dá 9, 9 com 4 dá 13. Então, anota aí, pessoal. Isso aqui vai ser importante para todas as questões aqui, né? Todos os itens dessa questão aqui, pessoal. A pista inteira, uma volta inteira, tem 13 quilômetros, né? Então, beleza. Vamos supor que eu começo no ponto A. E se eu der uma volta completa na pista, eu vou andar 13 quilômetros, correto? Só que a questão está perguntando o seguinte: quais são os postos para eu fazer 14 quilômetros? Se eu der uma volta completa, eu dou 13 quilômetros. Então, eu preciso dar uma volta completa e andar mais 1 quilômetro. E por acaso aqui, ó, dá exatamente no ponto A, né? Como assim? A gente começa no ponto A, faz uma volta completa e termina em B aqui, né? Anda mais 1 quilômetro aqui e termina em B. Então, a gente faz uma corrida que começa em A e termina em B
certo? E essa corrida pode ter exatamente 14 quilômetros, né? Você dá uma volta completa e depois anda mais esse quilômetro aqui. Bem, pessoal, o item A, ele só perguntou quais são os postos em que a corrida deve começar e terminar. Bom, a gente viu aqui, né, considerando que a gente só pode seguir esse sentido, né, da pista, a corrida começa em A, dá uma volta completa e termina em B. Então, pessoal, um exemplo de resposta aqui que você podia colocar lá na hora da prova era o seguinte, ó, começa em A, dá uma volta completa na pista e termina em B. Se você colocasse apenas saída em A e chegada em B, tava valendo também, tá? Aqui eu só dei uma explicativa um pouquinho maior, porque você não vai perder ponto, tá? Se você colocar começa em A e termina em B, já tá suficiente para o item, né? Mas às vezes você fica na dúvida, não quer perder ponto por besteira, numa questão que você entendeu e sabe como fazer, né? Não custa nada colocar uma explicaçãozinha lá, porque perder ponto você não vai, tá legal? Mas aqui fica bem tranquilo o item A. Item B. E para uma corrida de 100 quilômetros, quais são esses postos? Bom, pessoal, o item B aqui a gente tem que pensar um pouco mais. Veja, 13 quilômetros é o tamanho da pista aqui para a gente fazer uma volta. Então, se a gente for fazer uma corrida com 100 quilômetros, você vai concordar comigo que a gente vai dar várias voltas na pista. Concorda? Porque uma volta tem 13 quilômetros, duas tem 26, então 100 quilômetros a gente vai dar várias voltas aqui e mais alguma coisa. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero saber primeiro quantas voltas completas eu vou dar na pista, tá legal? Como que eu faço isso? Bom, é só fazer uma continha aqui, né, pessoal? 100 quilômetros, que é o total, dividido por 13, né? Por quê? Porque cada volta tem 13 quilômetros. Se a gente fizer essa conta, quanto que vai dar? 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91 e daí já passa de 100. Então são 7, né? 7 voltas. 7 voltas, 13 vezes 7 aqui vai dar 91. 100 menos 91 sobra 9. Ou seja, o que essa divisão está dizendo aqui para a gente, pessoal? Ela está dizendo o seguinte: se a gente for fazer uma corrida de 100 km, a gente vai dar 7 voltas inteiras na pista de 13 km e além dessas 7 voltas completas, a gente ainda vai andar mais 9 km. Tá legal? Então, essa é a ideia daqui. Vamos olhar na pista aqui. A gente pode começar em qualquer ponto para dar voltas completas, certo? Só que a gente vai ter que andar exatamente 9 quilômetros depois de completar essas 7 voltas. Então, por onde a gente pode ir? Por onde a gente precisa ir? De que maneira que eu consigo andar 9 quilômetros nessa pista? Bom, 4, 5, 7 passou, né? 6 com 4 dá 10, passou. 1, 2 e 6 dá 9. Opa, então se eu for aqui do ponto A até o ponto B, depois até o ponto C e depois até o ponto D, né, fizer esse trajeto aqui, vai dar 9 quilômetros. Ou seja, o que a gente precisa fazer para ter uma corrida com exatamente 100 quilômetros? A gente tem que dar 7 voltas completas e em seguida fazer esse trajeto aqui, ó. Do A para o B, do B para o C e do C para o D para dar os 9 quilômetros extras aqui. Então, olha só. Quando a gente começar esses 9 quilômetros extras, né, que é quando a gente já terminou as 7 voltas, a gente tem que estar no ponto A. Então, qual que é a ideia aqui? Vê se você entendeu. A gente começa no ponto A, faz 7 voltas inteiras na pista até voltar ao ponto A, né? Então, a gente completou 7 voltas, 91 quilômetros, e depois a gente anda mais 9 quilômetros. Como? Indo até o B, indo até o C e depois chegando até em D. Então, a corrida, pessoal, ela vai começar em A gente vai dar 7 voltas e ainda vai terminar no ponto D, beleza? Então, olha só, pessoal, um jeito aqui da gente explicar a resposta aqui. Veja, a questão não pediu explicação, né? Ela só pediu onde que começa e onde que termina para ter exatamente 100 quilômetros. Então, a gente viu, começa em A e termina em D. Você podia simplesmente escrever, começa em A, termina em D. Aqui a gente só deu um detalhe, né? A mais, para a gente pensar aqui quantas voltas a pessoa deu, né? Começa em A, dá 7 voltas completas, né? Até chegar ao ponto A de volta e depois vai até o ponto D, né? O posto D aqui, o posto de parada da corrida, tá legal? Então, assim, a gente consegue ter uma corrida com exatamente 100 quilômetros. Se você quisesse justificar e colocar alguma conta, tá? O resultado aqui dessa divisão era bem interessante também, tá? De colocar, não era algo obrigatório, né? Como eu falei, se você explicar exatamente qual que era a ideia, né? Você já consegue aí garantir os seus pontos. Mas colocar um cálculo ali que você tenha feito e que faça sentido, que é o caso aqui, né? Você já garante aí uns pontos extras, né? Ou a totalidade, né? Que você podia obter na questão aqui do item B, beleza, pessoal? Vamos agora para o item C da prova. Item C. Mostre que é possível realizar corridas com extensão igual a qualquer número inteiro de quilômetros. Beleza, pessoal. O item C é bem interessante a ideia pelo seguinte motivo.
Aqui a gente, de novo, é mais uma questão que a OBMAP não está perguntando nada para você, ela está afirmando, ó, é possível com essa pista aqui, com esse sentido aqui, a gente ter uma corrida com qualquer número de quilômetros, né? Sempre vai conseguir. Então, se você quiser uma corrida com exatos 436 quilômetros, você vai conseguir. Se você quiser uma corrida com exatos 7.891 quilômetros, né, sem sobrar nenhum, você vai conseguir, né? Então a questão está falando o seguinte, ó, para qualquer valor a gente vai conseguir aqui, qualquer número inteiro, né, de quilômetros, a gente vai conseguir ter uma corrida nessa pista. Vamos ver se é isso mesmo, né? Uma estratégia que a gente pode adotar aqui é começar vendo os primeiros números, ver se isso é verdade mesmo. Bom, 1 quilômetro, eu vou até ir anotando aqui na medida que a gente for descobrindo, ó, 1 quilômetro do A até o B. 1 quilômetro é só fazer o trajeto A até B. 2 quilômetros, pessoal, bom, 2 quilômetros é o trecho BC, né? Então é só fazer aqui, ó, do B até o ponto C. 3 quilômetros, pessoal, bom, não tem um trecho aqui com 3 quilômetros, mas se a gente for do A até o ponto C, dá exatamente 3, né? Então do A até o C. 4 quilômetros, pessoal, bom, 4 quilômetros é o trecho DA, né? Então vou colocar aqui, ó, do D até o A. 5 quilômetros, pessoal, vamos ver. Bom, do D até o B dá 5, né? 4 com 1 aqui dá 5. Então, se a gente fizer o trajeto DB, vai dar exatamente 5 quilômetros. 6 quilômetros, vamos ver. 6 quilômetros é o trecho CD, né? Então, vou até colocar aqui já, pessoal, trecho CD. E com 7 quilômetros, como que a gente faz? Bom, se a gente for aqui do ponto D até o ponto C, né? Vai dar 4, 5, 7 quilômetros. Então, aqui, ó, D até o C dá 7 quilômetros. Então, para a gente fazer 7 quilômetros, D até o C. 8 quilômetros. Bom, 8 quilômetros aqui, ó, do B até o D, né? 2 com 6 dá 8. Do B até o D dá 8. Beleza, e se eu quiser andar 9 quilômetros, fazer uma corrida com 9 quilômetros? É só a gente ir do ponto A até o ponto D, né? Dá 1, 3, 9 quilômetros. Então, para 9 quilômetros, do A até o ponto D. 10 quilômetros. A gente já vai terminar essa ideia aqui, mas é só para a gente entender. 10 quilômetros também dá, né? Do C até o A, né? 6 quilômetros aqui, 4 ali, dá 10 quilômetros. Então, do C até o A. 11 quilômetros, será que dá também? 11 também dá, né? Do C até o B, daqui exatamente 11 quilômetros. Está quase completando uma volta. Então, do C até o B, dá 11 quilômetros. 12 quilômetros, se eu quiser uma corrida com 12 quilômetros, também dá, né? Do B até o A, né? Porque, ó, 2 com 6 dá 8, 8 com 4 dá 12. Fechou 12 quilômetros. Então, aqui, ó, do B até o A. 13 quilômetros. Bom, 13 quilômetros tem muitas formas, né? Porque basicamente a gente dá uma volta inteira na pista. Então, a gente pode começar do A, terminar no A. Pode começar do B, terminar no B. Pode começar no C, terminar no C. Pode começar no D, terminar no D. Tem várias formas. Então, até agora a gente conseguiu ver que realmente de 1 até 13 quilômetros a gente consegue fazer uma corrida, né? Com qualquer número inteiro aqui. Mas como que a gente garante isso para frente? Bom, 13 quilômetros é uma volta completa. Vamos pensar só mais um pouquinho aqui, pessoal. Só mais um pouquinho. Vamos supor que eu quero fazer uma corrida com 14 quilômetros. Bom, 14 quilômetros é exatamente o item A, né? Começa em A, dá uma volta completa e termina em B, né? Então, vou colocar aqui, pessoal. Vou até colocar aqui, ó, 13. Eu vou colocar que tem várias formas. E 14, pessoal, olha só. A gente começou no ponto A e terminou no ponto B. Mas olha só, pela primeira vez aqui, ó, na nossa tabelinha, repetiu, né? 1 quilômetro, 14 quilômetros. Vou continuar só mais um pouquinho para a gente pegar a ideia. 15 quilômetros. Vamos supor que a gente vai fazer uma corrida de 15 quilômetros. A gente tem que dar uma volta completa e andar mais 2 quilômetros. Ou seja, andar esse trecho aqui, né? Então, a gente começa do B, dá uma volta inteira, anda mais 2 quilômetros. Dá 15. Então, vai do B até o ponto C. Começa em B, então, termina em C. Olha como não está ficando igual aqui o que a gente já tinha colocado antes. Vou fazer só mais alguns aqui para a gente pegar a ideia totalmente. 16 quilômetros. A gente quer uma corrida com 16 quilômetros. Bom, a pista tem 13, então a gente tem que dar uma volta completa e andar mais 3, que é esse trecho aqui do A até o C. Então, uma corrida de 16 quilômetros começa em A e termina em C. 17 quilômetros é o próprio exemplo que a questão deu, né? A gente começa no ponto D e termina em A, né? Porque veja só, a gente começa no ponto D, dá uma volta completa, anda mais 4 quilômetros e chega no ponto A e faz os 17 quilômetros. Mas olha só, eu vou parar por aqui. Veja se não é muita coincidência. 1 repetiu com 14, 2 repetiu com 15, 3 repetiu com 16, 4 repetiu com 17. Tá vendo que tem um padrão aqui?
Por quê? Porque basicamente é o seguinte, depois que você completa uma volta aqui, né, que a gente tem várias formas de completar uma volta, a gente faz uma volta completa e em seguida faz esse trecho aqui, algum desses trechos aqui, para fechar a quantidade de quilômetros. Lembra na letra B aqui que a gente fez 100 quilômetros? A gente deu 7 voltas completas, certo? Então a gente deu 7 voltas completas aqui e depois andou mais 9 quilômetros. Como que a gente andava 9 quilômetros? Do ponto A até o ponto D, que era exatamente a resposta. Aqui a gente começava em A e terminava no ponto D e dava 7 voltas, né? Mas a gente começava em A e terminava em D. Então olha só, a gente consegue garantir que a gente dá uma volta completa e em seguida percorre algum desses trechos aqui para fazer uma certa quantidade de quilômetros. Então, pessoal, sempre vai ser possível a gente ter uma quantidade inteira de quilômetros se a gente fazer uma corrida nessa pista aqui, certo? 5.000 quilômetros, vamos dizer que é 5.000 quilômetros, a gente dá sei lá quantas voltas, né? E o resto da divisão aqui de 5.000 por 13, já que a pista tem 13 quilômetros, vai dar aqui pra gente qual que é o trecho que a gente tem que fazer extra. E com isso a gente consegue saber onde a gente começa e onde a gente termina na corrida, beleza? Então, isso explica aqui por que sempre vai ser possível, tá legal? Bom, agora eu vou colocar aqui uma pequena resolução, uma pequena justificativa, uma explicação, como seria lá no dia da prova, beleza? Aqui, pessoal, item C. Ó, o item C é uma forma que eu imaginei para responder isso aqui e explicar, mostrar que era possível a gente ter corridas de qualquer quantidade inteira de quilômetros, era exatamente fazer aquela tabelinha que a gente fez agora há pouco, né? Mostrando, ó, trecho de 1 quilômetro, você faz esse trajeto. Trecho de 2 quilômetros, começa aqui e termina ali. Trecho de 11 quilômetros, começa em C e termina em B, né? E fazer isso para todos os números até 12, né? Lembrando que a pista inteira tem 13 quilômetros, né? E colocar uma justificativa, algo do gênero aqui, ó. A pista inteira tem 13 quilômetros, como a gente viu. Ao lado, os trechos da pista de comprimento de 1 a 12 quilômetros. Então, aqui eu coloquei os trechos, né, de 1 a 12 quilômetros. Então, aqui, somente aqui, eu mostrei que dá para percorrer qualquer comprimento de pista, né, entre 1 e 12 quilômetros, usando aquela pista lá que a gente viu. Para valores maiores do que esses aqui que eu coloquei, né, o que você precisa fazer? Basta dar voltas inteiras na pista e, em seguida, percorrer algum desses trechos aqui até completar a corrida e percorrer a distância desejada. Quero o exemplo do item B, né, que a gente fez. 100 km, a gente dava voltas completas lá, dava 7 voltas, e em seguida o que faltava? Faltava 9 km, então a gente percorria esse trecho aqui de 9 km. E não só isso, né, pessoal? Mas no caso ali dos 100 km, a gente também definia qual que era a origem e qual que era o destino, né? No fim das contas, onde que você começava a corrida e onde você terminava a corrida. Então, com essa tabela mais essa justificativa, né, que você pode percorrer qualquer trecho aqui de 1 a 12 km e a pista tem 13, né? E para valores maiores, você simplesmente dá voltas na pista e depois pega aqui algum desses trechos, né, que vai dizer para você onde que você tem que começar a corrida e onde que você tem que terminar a corrida. Na prática seria pegar ali o número X de quilômetros, vamos supor 1.100 quilômetros, né, dividir por 13 para saber o número de voltas e em seguida o resto da divisão ia dar algum desses trechos aqui que você tinha que percorrer, tá legal? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa revisão da OBMAP, aqui algumas justificativas de questões anteriores, né, que a gente fez aqui para preparar você para a prova da segunda fase da OBMAP. Se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez, por gentileza, para você se inscrever no canal, isso ajuda muito, para você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário se possível e, claro, avisar depois como foi lá na prova. Espero muitíssimo que esses exemplos aqui, envolvendo números pares, números ímpares, envolvendo identificação de padrões, resto de divisão, envolvendo aquelas sequências que a gente viu na primeira questão, né, para chegar a um determinado resultado, espero que tudo isso te ajude, te deixe um pouco mais confiante e preparado para você chegar lá na prova e não deixar questões assim passarem em branco, tá legal, pessoal? Eu espero muito ter ajudado vocês, espero que vocês façam uma excelente prova e por esse vídeo a gente fica por aqui. Então, meu muito obrigado, excelentes estudos, excelente prova para você e a gente se vê, é claro, nos próximos vídeos do Insight Edu. Um grande abraço e até a próxima!